Se coloque de pé, por gentileza, vamos iniciar nosso culto. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para esse irmão, para essa irmã, dá um abraço se for da sua família e diga: estou muito feliz de ver você aqui hoje. Amém, queridos? Igreja é lugar de se confraternizar, não é? É lugar de se alegrar a Deus. Então, dê a mão para essa pessoa do lado e diga: Jesus está feliz de te ter aqui hoje. Amém, Igreja Viva? Levante as suas mãos ou coloque-as em seu coração, como você achar melhor. Eu gostaria que você iniciasse essa reunião orando ao santo nome do Senhor Jesus. Que você colocasse agora a sua vida nas mãos de Deus. Que você colocasse a sua família nas mãos de Deus. Que você colocasse os teus problemas, o teu trabalho, todos na mão de Deus. Porque somente Deus é aquele que tudo pode fazer. Ore com muita fé. Meu Deus, nós iniciamos esse culto, Senhor, apresentando a vida dos seus filhos, das suas filhas, assim como diz no Salmo de número 121, aonde Davi, ele clamou por socorro, e o Senhor entregou a resposta para Davi, e Davi respondeu a ele mesmo, dizendo: meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Eu peço socorro, meu Deus, ao Senhor, para que o Senhor mude a vida desse irmão, dessa irmã, para que o Senhor visite esta família que precisa do socorro de Deus, para que o Senhor visite este trabalho que precisa do socorro de Deus. Meu Senhor, nós colocamos a nossa vida, os nossos lares, a nossa família em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará por cada um de nós. Livra, meu Deus, cada filho que está sendo apresentado em Tuas mãos. Livra cada esposo, cada esposa que está sendo apresentado em Tuas mãos. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor, meu Deus, e é por isso que recorremos ao Senhor, seja em palavras, seja em lágrimas, mas o Senhor compreende a dor do coração de cada um dos seus filhos, e o Senhor entende a gratidão da alma daquele que tem a oportunidade de estar aqui, e é por isso que aqui nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te bendizemos e dizemos que Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é para quebrar as barreiras que tem atrapalhado a caminhada do Teu filho e da Tua filha. Santo, Santo és para quebrar maldições. Santo, Santo és para dar vitória diante da depressão, para dar cura para a alma abatida. Ó Senhor Jesus, traga ânimo para aquele que chegou cansado, traga alegria para aquele que chegou cabisbaixo, pois o Senhor, através da Sua presença, é a própria alegria, é o próprio remédio para a alma abatida. Estenda as suas mãos, Igreja Viva, agora em direção à sua casa, e eu gostaria que você liberasse uma palavra de bênção para dentro do seu lar. Eu gostaria que você determinasse que dentro da sua casa a mão de Deus trará saúde, a mão de Deus trará paz, a mão de Deus trará prosperidade. Eu gostaria que você determinasse: Senhor, traga sobre os meus filhos a Sua graça para que eles cresçam nos Seus caminhos. Ore e peça: meu Deus, abençoa a minha companheira ou seu companheiro, e diga que lá na minha casa ela possa ser transformada e alcançada pela graça de Deus. Senhor, eu peço e eu abençoo em nome do Senhor Jesus, o nome poderoso, o lar de cada pessoa que agora ora, cada pessoa que pede para o Senhor derramar saúde sobre a vida de alguém que está enfermo dentro dessa casa, sobre a vida de alguém que precisa ser transformado, ser liberto de um vício. Traga, meu Deus, o Teu socorro para esse lar. Eu profetizo segundo a Sua palavra, a palavra mais poderosa dessa terra, que a mão de Deus há de arrancar todo o mal dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Com a sua mão levantada, com a mão em seu coração, adore o santo nome do Senhor Jesus agora, ainda em espírito de adoração. Adore ao Senhor. Eu quero subir o mais
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o bem maior. Faz um milagre em mim. Diga mais uma vez: entra na minha casa, Entra na minha casa, na minha vida. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor há de fazer milagres nesse lar. Nós cremos porque o Senhor vive e reina sobre a nossa vida. O Senhor vive e reina sobre a nossa família. Adore o Senhor Jesus, igreja viva. Aleluias. Não consigo ir além do Teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de Você. O ouro eu consigo só admirar, mas Te olhando eu posso, ó Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas Te olhando eu posso, ó Deus, adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluias. Levante as suas mãos, igreja, e diga comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: diga, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 3. Gênesis capítulo 39
e verso de número 3. Quem crê que Jesus há de ensinar a palavra de Deus aqui hoje? Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo 39 e versículo de número 3. Eu gostaria de abordar alguns temas sobre a vida de um jovem rapaz que sonhou os sonhos de Deus para a sua vida. Gênesis 39, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Leamos todos juntos. Se tem alguém que não tem Bíblia, se os irmãos puderem alcançar as que estão aqui nas cadeiras para eles, só levante a mão. Vou pedir para o Rodrigo, se tiver alguém sem Bíblia, se você puder alcançar, tá bom? Está todo mundo com Bíblia? Oh, glória a Deus, que maravilha! Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo com muita atenção. Vendo, pois, o seu senhor Potifar, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Leia novamente comigo. Vendo, pois, o seu Senhor com S minúsculo era Potifar, e que o Senhor estava com ele, e o Senhor com S maiúsculo é Jesus, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Levante a Bíblia, feche os seus olhos e peça que Deus fale com você na noite de hoje. Meu Deus, que esta palavra possa trazer alimento para a alma que necessita do Senhor no dia de hoje. Que essa palavra possa trazer ânimo e força para aquele que precisa do Senhor, e que o Senhor possa nos ensinar ainda mais o seu Evangelho, em nome de Jesus. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza, que eu vou pedir para você voltar ou ir à frente um pouquinho no mesmo livro de Gênesis, no decorrer da palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia, ela retrata a história de um jovem rapaz chamado José. Eu queria citar aqui 4 tópicos sobre a vida desse rapaz que me chamaram muita atenção, estudando durante a noite, estudando hoje durante a tarde, quando eu estava aqui no escritório antes da reunião começar, e o Senhor tocou meu coração acerca desses 4 tópicos. E são 4 tópicos que todo cristão precisa aprender para estar perto de Deus. Todo aquele que quer ter Deus em sua vida e quer que a sua vida seja um reflexo do que é Deus, bondade, amor, sinceridade, esse precisa ser como José. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você quiser anotar, fique à vontade. O primeiro destes é a fé de José. José, ele era um rapaz de muita fé. Ele era um rapaz que, diante de todas as suas dificuldades e afrontas, José, ele nunca deixou de perder a sua fé. Eu gostaria que você fosse um pouquinho para trás, no capítulo de número 37 de Gênesis, para você entender o porquê que isso me chamou a atenção, a fé de José. Eu gostaria que você lesse o capítulo de número 37, versículo 5 ao versículo de número 10, que diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse isso: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9: e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e este que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse:
que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e a teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra. Veja só que Deus, Ele deu sonhos a José. Deus plantou no coração de José sonhos, tanto que você já deve ter visto alguém falando que José viveu os sonhos de Deus em sua vida, que José sonhou os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus se cumpriram na vida de José. Para você ver que José, ele contou, Jean, aquilo que Deus colocou no seu coração para a sua família, e a sua família o repreendeu, dizendo: porventura nós teremos que a partir de hoje se prostrar diante de ti, ou seja, desacreditando daquilo que Deus tinha plantado no coração de José. E nem isto tirou a fé desse jovem rapaz. Para você ver que José, ele tinha uma fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, o sofrimento de muitas pessoas no dia de hoje? Sabe por que tem tanta gente que sofre e não consegue se apegar a Deus e continuar firme com Deus? Porque há muitas pessoas que procuram socorro naquilo que não traz nada de bom para a sua alma. As pessoas hoje procuram socorro em seres humanos com tanta frequência e se esquecem de se dobrarem os seus joelhos e terem fé no Senhor Jesus. O Senhor há de nos momentos de dificuldade. Eu procuro, irmão, ter uma vida mais privada possível. Eu tenho redes sociais, eu nunca fui muito de rede social. Eu sou uma pessoa que, você entrar na minha rede social, eu tenho foto com a minha esposa descrevendo que eu sou casado, foto com a minha mãe, foto com a minha sobrinha, e isso, nada além disso, e coisas e assuntos da igreja do Senhor Jesus. Eu vejo, e isso, irmão, me chamou a atenção por esses dias, que as pessoas, elas têm tempo de botar no status do WhatsApp: eu estou mal. Se essas pessoas pegassem esse tempo e dobrassem os seus joelhos e dissessem para Deus: Deus, eu estou mal, o Senhor os socorreria. As pessoas estão procurando socorro nas mãos de outros seres humanos falhos, enquanto o Senhor as está dando tempo de terem fé e buscar ao Senhor Jesus. Você vê que esse rapaz, ele se preocupava com a sua fé em Deus, tanto que, mesmo com o desprezo dos seus familiares com os sonhos que Deus tinha dado a José, ele não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha entregado para ele. Posso dar um conselho para você? Não desacredite da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Há um salmo, me foge a memória, que diz que a palavra de Deus, ela é fiel e reta, e o Senhor age no seu amor e também na sua justiça. Então a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que confia no Senhor e vive uma vida segundo a sua palavra e não se desfalece diante das dificuldades. Eu dou esse conselho para você porque você conhece a história de José e o que veio após todas essas dificuldades. José, ele manteve a sua fé firme no Senhor, e o Senhor em todos os momentos estava lá para socorrer a José. Eu gostaria que você abrisse novamente no capítulo de número 39 e no versículo de número 21, para você entender como José era amado pelo Senhor Jesus e como o Senhor estava com José nos piores momentos de sua vida. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Nó. Veja só, José estava passando pelo pior período da sua vida.
mas ele não deixou de ter fé naquilo que Deus plantou no seu coração. José não desacreditou daquilo que Deus plantou através do sonho. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José e estendeu sobre José a sua bondade. A bondade de Deus caminhava junto com José, seja na casa de seu pai ou fora da casa de seu pai. O segundo tópico que me chamou muita atenção é que Deus trabalhou na vida de José ainda quando ele era pequeno, um jovem rapaz. Deus moldou o caráter de José e fez dele uma grande liderança. E o segundo tópico é esse: a liderança de José. Um líder, quem aqui já viu a diferença de um líder para um chefe? Quem já viu? O líder, irmão, ele se doa para que o seu liderado viva aquilo que ele está vivendo, que ele melhore como ele está melhorando. Toda a igreja, ela tem um líder. Todos os irmãos que fazem parte do grupo da igreja, os obreiros, o Rodrigo que canta, o Jean, eles têm um líder que é o pastor Johnny. Nós temos um líder, e o nosso líder constantemente ele manda mensagem. Você está lendo a Bíblia? Você está buscando a Deus? Você tem jejuado ao Senhor Jesus? Você tem orado a Deus continuamente? Então Deus, ele moldou isso na vida de José desde a sua juventude, para que ele se tornasse um grande líder, um homem humilde de coração, um homem bom de coração, um homem que ajudasse as pessoas. Com licença, irmãos, deixa eu só tomar uma aguinha. Deus, ele trabalhou isso no coração desse jovem rapaz. Eu gostaria que você abrisse ou mantivesse no capítulo de número 39, só que agora no versículo de número 4, que diz assim, só volte a página, e diz assim: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. A Bíblia está dizendo aqui que José achou graça, ou José se alegrou em estar servindo a Potifar. Deus moldou o caráter de José quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e dos seus irmãos ele foi para a mão dos ismaelitas, e dos ismaelitas na casa de Potifar, e ele viu graça, viu virtude em servir aquele homem. Ou seja, Deus tinha plantado um coração humilde, mesmo dizendo para José que um dia nações se prostrariam diante dele. José poderia muito bem dizer: Senhor, o Senhor me deu um sonho dizendo que eu seria grande, que as pessoas se prostrariam, mas não. José, ele viu virtude em servir ao seu senhor egípcio. Para você ver como Deus trabalhou no coração desse rapaz. Deus deu uma fé inabalável para José, e Deus fez dele um grande líder. Tanto que quando José já estava lá com a sua vida concretizada, ele estava trazendo a interpretação do sonho para Faraó. Faraó, ele traz uma grande novidade para a vida de José, que está lá no livro, no capítulo de número 41, e no versículo de número 40, que diz assim: veja só, que no capítulo 39 ele era um servo, ele era um escravo, ele viu virtude em ser escravo. Deus trabalhou com humildade no coração de José. E aqui no versículo de número 40 do capítulo 41, Faraó diz para ele: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Veja só, Deus trabalhou quando ele era escravo
tinha no Senhor, que a Bíblia diz, e nós lemos, que o Senhor era com José quando ele estava na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia diz que o seu senhor egípcio viu algo bom na vida de José, porque tudo que José fazia prosperava. E este homem entregou tudo que tinha nas mãos de José, ou seja, José cuidava de todos os negócios de Potifar. José cuidava de tudo que Potifar tinha. Em todos os momentos, Deus era com José. Deus, Ele nos faz líderes de nós mesmos. Como assim, pastor? Deus nos faz líderes de nós mesmos para governarmos sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa carne. Deus, Ele nos faz humildes para recorrermos ao Senhor durante todo o tempo. Quem aqui você já passou por um momento que você não conseguiu resolver um problema com a sua sabedoria ou com a sua força? Quem aqui já passou por isso? E certamente você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu preciso do Senhor, porque com as minhas forças eu não consigo. E é isso, foi Deus trabalhando na sua vida, para que você seja líder do seu corpo e da sua alma, para que você não seja autossuficiente, para que você governe a sua vida, para que nos momentos de dificuldade você saiba ser um líder e dizer: eu não posso com as minhas forças. Se eu pequei, eu não posso me perdoar, eu não posso ir ao Senhor sem pedir perdão, eu não posso ir ao Senhor sem me arrepender. Deus, Ele nos faz humildes para isso, para recorrer ao Senhor no momento de angústia. Deus fez isso na vida desse rapaz, plantou a humildade quando era pequenininho e manteve-o humilde quando ele era grande. Que é um conselho: seja humilde para que Deus governe a sua vida. E a humildade, muita gente confunde isso, já. Não é você botar a sua roupa mais simples e sair por aí com a sua roupa mais simples, não. A humildade é uma semente que Deus planta no coração de cada um. A simplicidade é uma semente que Deus planta no coração de cada um. Eu conheço pessoas que não têm nada, mas o que lhes falta de humildade é uma coisa extraordinária. E pessoas que têm tudo, mas têm uma humildade fora da curva, extraordinária. Eu fui trabalhar com meu sogro há poucos dias, e a gente foi na casa de um rapaz. O rapaz tinha condições muito boas, mas não comparado às outras casas que ele foi. E esse rapaz, ele agiu com uma arrogância assim, fora do normal. Irmão, a gente entrou numa casa, num bairro muito nobre da ilha de Florianópolis, muito conhecido, que é Juveria Internacional, para fazer um trabalho lá dentro. E o rapaz da casa nos atendeu com uma simplicidade e humildade no seu coração. E ele disse, a gente foi tirar o chinelo, ele falou: rapaz, não tira o chinelo, eu vou pegar uma água gelada para vocês, se vocês quiserem tem um suco ali, eu tenho um refrigerante, o que vocês quiserem, porque isso não depende daquilo que eu tenho, mas é uma semente plantada no coração de cada um. E aquele que tem a humildade de Cristo em seu coração, ele cresce segundo a palavra de Deus. Amém, igreja? A terceira foi a perseverança de José. Seja sincero, você resistiria se o seu próprio irmão, sangue que é sangue seu, tentasse tirar a sua vida? Imagine a decepção. Se os seus irmãos tentassem tirar a sua própria vida. Só que a Bíblia diz que José, ele passando por isso, quando os seus irmãos o tentaram matar, e eu disse agora que aí os seus irmãos venderam ele para os ismaelitas, ele foi à casa de Potifar,
E aqui eu acredito que ele passa pela pior afronta da sua vida, que foi a mulher de Potifar se levantar contra ele, tentar contra ele, causando com que José fosse parar na prisão, fazendo com que José, Rodrigo, passasse, eu acredito que pela pior afronta da sua jornada, porque José, ele olha para a mulher de Potifar e ele foge do pecado contra Deus, e ele diz: eu não poderia tal coisa, entristecer ao meu senhor egípcio, ou seja, aquele que lhe tinha como líder, e entristecer ao meu Senhor que está nos céus, o Deus Todo-Poderoso. Veja só que José, ele era perseverante em Deus, que o diabo lhe entregou um prato. O diabo lhe entregou um prato, irmão. A comida estava ali para ele pecar contra Deus e viver os frutos da sua carne. José, ele poderia continuar desfrutando da riqueza e pecando contra Deus, mas José era um homem perseverante em Deus. Nós precisamos ser perseverantes em Deus, precisamos ser perseverantes em Cristo, precisamos perseverar em fé, precisamos perseverar em confiança naquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Eu conheço senhores, e eu disse isso aqui quarta-feira passada, senhores que desde a minha época de criança, eles anunciam o Evangelho de Cristo, e todas as vezes que eu os vejo, eles estão anunciando, dizendo: prepara-te, ó filhos, porque o reino de Deus é chegado, o Senhor Jesus há de voltar, anunciando a salvação de Cristo em constância e em perseverança, porque sabem que a palavra de Deus há de se cumprir. E essas pessoas que perseveram no Senhor, elas vivem aquilo que Deus as prometeu. Nós não podemos desistir daquilo que Deus nos prometeu, segundo a sua palavra, diante de qualquer afronta. Se no teu trabalho tu está passando por um problema, meu querido, se na sua empresa você está passando por algum problema, querido, ore a Deus, busque a Deus, apresente ao Senhor Jesus e diga: Senhor, se for da sua vontade ou se for o seu querer, em perseverança ore dizendo: eu preciso que o Senhor haja com justiça por mim, porque a justiça do homem vem do Senhor. Senhor, eu estou passando por um problema na minha casa. Senhor, o meu casamento, o meu filho, persevere, ore a Deus, para que Deus transforme a vida do seu filho, da sua filha, para que Deus transforme o seu casamento. Não desista. A Bíblia diz que Jó, ele se manteve fiel ao Senhor, e Deus conservou a família de Jó, ou seja, o casamento de Jó, porque Deus não substitui família. Então persevere naquilo que Deus entregou a você, persevere na vida do seu filho, ore por ele, irmão. Quando ele estiver dormindo, apresente a vida dele em oração: pastor, meu filho se envolveu com coisas erradas, ou meu filho não gosta de vir à igreja, ou meu filho é pequeno e não gosta de vir. Insista e traga, mesmo que o seu filho seja pequeno, instrua o seu filho, a sua criança, o jovem, o caminho que ele deve andar. Há duas autoridades que Deus estipulou na terra para que os jovens sigam os caminhos de Deus: primeiro, o Senhor Jesus, e segundo, os pais, porque os pais participam da vida dos seus filhos desde o seu nascimento até ali os seus 18 anos, quando eles começam a tomar as próprias decisões. Então o pai, ele é uma autoridade de Deus
para guiar a vida do seu filho. Então persevere pela vida do seu filho. Mas pastor, meu filho, ele é criança, é pequeno, ele não gosta. Ore a Deus para que o seu filho comece a ganhar gosto, desejo de vir à casa de Deus, de estar na salinha das crianças, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, porque a sua perseverança de trazer a sua família para a casa do Senhor é o que irá fazer você desfrutar de uma família abençoada no futuro, de um filho que vai estar na casa de Deus no futuro. Eu lembro que na juventude, eu não muito, irmão, porque eu nunca fui muito de ter amigos fora. Eu sempre fui mais caseiro, né, mãe, de estar dentro de casa. Mas o pastor Johnny, eu lembro que ele saía e a minha mãe ficava preocupada. Ainda que ele voltasse, irmão, 10 e 15, lá a gente nunca foi de sair e chegar tarde em casa, nunca. Porque desde cedo nós fomos morar na igreja. Quando eu fui morar na igreja com o pastor Johnny, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos por aí, não. A gente morou 2 anos dentro da igreja, então não tivemos tempo de conhecer as coisas da terra. Mas mesmo que saísse para jogar o futebol, o coração de mãe ficava apertado, ficava preocupado se acontecesse alguma coisa, um acidente, ou se fosse influenciado por alguma outra pessoa. Então o coração da mãe, ele sempre se preocupa. E quem aqui nunca se preocupou com o seu filho? Quem aqui em um momento nunca se angustiou com o seu filho? Mas você perseverou e está aqui hoje orando a Deus e pedindo: Deus, ele hoje não está na igreja, ou com o seu casamento, e você está aqui orando: Deus, ele hoje não está na igreja, mas eu creio que através da minha perseverança, o Senhor é quem vai transformar os corações, e é o Senhor quem cumprirá a sua palavra. Quem acredita nisso, diga glórias a Deus. Quem não quer ter uma família na presença do Senhor Jesus? Quem aqui tem o desejo de ver toda a sua casa na presença de Deus? Então persevere, como José perseverou. Tenha fé, como José teve fé, e seja um líder, irmão. Tem gente aqui que só você luta pela sua família, então você é um líder que Deus estipulou na terra, porque só você luta pela sua casa. Toda a sua casa está longe de Deus, mas você está aqui como líder da casa, como a liderança da casa, orando, perseverando e dizendo: Deus, eu preciso da intervenção do Senhor na minha família. Amém, igreja? Para você ver como esse rapaz, ele perseverou em Deus. E eu já tenho um caminho para o final. Abra novamente no capítulo de número 37, no versículo de número 18. Para você ver como ele perseverou em Deus. Eu acabei de citar isso, mas eu gostaria que você lesse na palavra de Deus. Veja só: e viram de longe, e antes, os irmãos de José aqui, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Você vê, José, ele perseverou mesmo quando aqueles que eram sangue do seu sangue tentaram tirar a sua própria vida. Agora abra no capítulo de 39, versículo de 1. Só vire a página, e eu acabei de falar isso, só que eu quero que você leia na palavra de Deus, e diga assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Ou seja, José, ele foi comprado como se ele fosse um pão de padaria, como se ele fosse uma bala do mercado, como se ele fosse uma mercadoria, como se ele não fosse nada. Mas ele perseverou mesmo diante disso. Ele perseverou mesmo as pessoas olhando para ele como uma mercadoria humana.
perseverando. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere, ou seja, preso, porque ele não pecou contra Deus, porque ele perseverou ao Senhor Jesus. E o último e quarto tópico que o Senhor ministrou no coração foi que José perdoou aquele que os fizeram mal. Irmão, o cristão de verdade, ele é conhecido pelo seu perdão, porque não é fácil você perdoar alguém que machucou você, não é fácil você perdoar alguém que em alguma situação trouxe alguma dor a você. Só que aquele que conheceu a Deus verdadeiramente, este liberou o perdão para que viva uma nova jornada com Deus, para que viva um novo tempo com Deus. E o perdão, ele não faz bem para quem está sendo perdoado. O perdão, ele faz bem para quem libera o perdão, porque sai aquele jugo das costas da pessoa, aquele sentimento de vingança, de revolta, de um dia eu quero ver a pessoa passar pelo mesmo que eu. Sai esse sentimento do coração da pessoa quando ele libera o perdão. A Bíblia diz lá no capítulo de número 50, role algumas folhas à frente, no último capítulo do livro de Gênesis, capítulo de número 50 e versículo de número 21, versículo de número 15, melhor dizendo, até o versículo de número 21, que diz assim a palavra de Deus. O título na minha Bíblia está: José anima aos seus irmãos. Veja só o que diz a palavra de Deus. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, que prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Veja a humildade de José mais uma vez. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em algum lugar de Deus? Ou seja, José estava dizendo: eu não sou Deus para vocês se prostrarem diante de mim. Versículo 20: vós bem intestaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, José liberou perdão para aqueles que tentaram matá-lo. José trouxe comida e alimentou aqueles que tentaram contra a sua vida, aqueles que desacreditaram do sonho que Deus tinha dado para ele. Mas você vê que José era um homem tão abençoado por Deus, que José, ele mesmo sendo governador, Deus colocando ele em uma posição muito alta, quando os seus irmãos se prostram a eles, ele diz: levanta-te, porque eu não sou Deus para que vocês fiquem prostrados diante de mim. E José lhe diz: vocês fizeram mal a mim, mas este mal me trouxe o bem. Porque se eles não tivessem feito aquilo a José,
ele não tinha chegado aonde chegou. Então veja só, o poder do perdão na vida de um servo e de uma serva de Deus. Irmão, perdoe quem já lhe feriu, libere perdão. Eu sei que não é fácil, mas libere o perdão e você verá Deus agir na sua vida. Libere perdão dentro da sua casa para alguém da sua família. Libere o perdão para alguém que te feriu, que é sangue do teu sangue, ou que você ama muito. Libere o perdão. Não é a pessoa que se sentirá bem, é um jugo que sairá da sua vida, e você verá a leveza de Deus sobre você, e você verá e conhecerá de verdade o verdadeiro Deus que tudo pode fazer na sua vida. Posso profetizar algo na sua vida? Você que tem fé, você que é um líder da sua casa, você que persevera, e você que tem o desejo de liberar o perdão para viver algo novo de Deus, eu profetizo, segundo a palavra de Deus, que o Senhor há de cumprir aquilo que prometeu a você nas suas escrituras, e o Senhor há de fazer grandes coisas na sua vida, e há de se cumprir você e sobre a sua casa. Eu profetizo que tu e tua casa servirão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: perdoe. Diga, irmão, diga: perdoe para ser perdoado. Amém, igreja? Amém. Perdoe para que Cristo tire o jugo das suas costas. Persevere para que você seja honrado por Deus. Seja líder da sua casa e seja líder de você mesmo, e continue mantendo a sua fé, porque o Senhor há de agir em seu favor. Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Fique de pé, por gentileza. Melhor, eu gostaria, assim como o pastor Johnny faz, que todos viessem aqui na frente, por gentileza. Sobe aqui, Rodrigo, por favor. Eu gostaria que todos viessem aqui na frente, por gentileza, todos viessem aqui na frente. Todos podem vir aqui na frente, ficar perto do altar. Eu gostaria que você ficasse em espírito de oração. Quem aqui entendeu a palavra de Deus, siga esses passos e Deus há de honrar a sua vida. Coloque a mão em seu coração, feche os seus olhos. Se há alguém da sua família junto com você, abrace essa pessoa, dê a mão para essa pessoa. E eu gostaria que você orasse pela sua família. Eu gostaria que você orasse pelo seu lar. Eu gostaria que você pedisse a Deus: Deus, me dê fé para que eu persevere no Senhor e para que eu alcance os planos de Deus na minha vida. Peça a Deus. Seja humilde de coração e se prostre diante de Deus agora em oração e diga: Senhor, eu preciso de Ti para viver o novo de Deus. Meu Deus, nós somos humanos falhos e pecadores. Nós somos humanos que, com a força de nossos braços, não conseguimos vencer, mas com a fé firmada em Deus, o Deus poderoso, nós alcançamos o cumprimento de Sua palavra sobre nossa vida. Por isso eu peço: atenta os teus ouvidos, Senhor, para escutar a oração desse teu filho que ora junto com a sua esposa, ou dessa mãe que ora junto com o seu filho nesse momento, ou dessa mãe que ora pelo seu esposo que está em casa, pelos seus filhos que estão em casa, pedindo para Deus trazer uma resposta, pedindo para Deus trazer o teu socorro, porque o Senhor vive e o Senhor reina para sempre, porque o Senhor é o escudo de nossas almas, porque o Senhor é o escudo que protege o nosso lar, o Senhor é o escudo que blinda o nosso casamento, o Senhor é o escudo que blinda o nosso trabalho. Com a mão no seu coração, peça a Deus para que Deus seja o escudo da sua vida e o escudo da sua família. Clame ao Senhor
porque Ele vive. Levante as suas mãos e eu quero que você declare em alta voz que o Senhor vive e que o Senhor reina para sempre. Levante as suas mãos e declare ao Senhor que Ele é poderoso e que Ele reina, que Ele vive sobre a sua vida. Aleluias. Adore o Senhor. Posso crer no amanhã, porque vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei a minha vida Diga, está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante só a igreja agora, porque Ele vive. Posso crer. Porque Ele vive. Mas eu pensei. Diga, eu sei. Diga em alta voz, está nas mãos. Aleluias, aplauda o nome de Jesus bem forte. Quem está abençoado, diga graças a Deus. Queridos, eu vou encerrar a reunião agora. Quem está alimentado pela palavra de Deus aqui, coloque em prática esses passos e Deus há de honrar a sua vida. Eu vou pedir para o presbítero fazer essa última oração. Pode subir aqui, presbítero, para abençoar a gente e todos irmos para casa. Queridos, se você sentiu no coração, pastor, eu vou ajudar a igreja com o boleto da tarifa de lixo, honre a Deus. Se Deus tocou o teu coração, Deus há de te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para irmos para casa abençoado junto com o servo de Deus. Olhe com muita fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e feito por nós, Pai. Obrigado pela bênção, pela vitória nessa noite, meu Pai, poder estar aqui na tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Nós saímos, meu Pai, da tua casa, mas não da tua presença, Pai. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.